Vamos encerrar então o nosso capítulo de máquinas síncronas, falando da máquina síncrona de polos salientes, definindo eixo direto, eixo em quadratura, definindo o seu diagrama fasorial, com a reatância de eixo direto, com a reatância de eixo em quadratura, e finalmente mostrando a característica P-delta, ou seja, qual a diferença que tivemos em relação à máquina de polos lisos. Para falar da máquina de polos salientes, a gente precisa voltar à definição da máquina de polos lisos. Na máquina de polos lisos, a gente viu que uma força magnetomotriz produzida pelos enrolamentos distribuídos do estator produz uma onda que enxerga uma relutância constante. Portanto, a onda de força magnetomotriz é proporcional à onda de fluxo. Na máquina de polos salientes isso não acontece. Por quê? Dependendo da posição do rotor, ou dependendo da posição do eixo F, a relutância do caminho magnético visto pela bobina A vai variar. Então, se ela vai variar, para cada posição eu terei uma relação entre a força magnetomotriz e o fluxo. E é isso que nós vamos tentar decifrar agora com as máquinas de polos salientes. Lembrando ainda, voltando aos polos lisos, né? Aquela relação definida, né? Força magnetomotriz, fluxo, 90 graus atrasado, a minha tensão interna da máquina é, da mesma forma, força magnetomotriz de reação da armadura proporcional ao fluxo de reação da armadura e o fluxo resultante composto pelos dois fluxos. Era isso, foi essa análise que fizemos para definir o circuito equivalente da máquina de polos lisos. Bom, agora eu não tenho mais essa proporcionalidade entre a força magnetomotriz de reação da armadura e o fluxo de reação da armadura. No entanto, eu posso definir essa proporcionalidade em duas situações muito particulares. Uma, quando os dois eixos, o eixo do campo F e o eixo do estator A, estão alinhados. Quando eu estou nessa situação, a relutância vista pela força magnetomotriz produzida pela bobina A é a relutância que a gente chama de eixo direto, ou seja, a relutância é a menor possível. Portanto, a indutância de magnetização, que é número de espiras dividido pela relutância, é a maior possível. Da mesma forma, quando o eixo do campo, o eixo F, está em quadratura com o eixo da fase A, ou seja, está a 90 graus com o eixo da fase A, a gente observa que a relutância do caminho magnético, nessa situação, ela é máxima. Eu encontro um grande entreferro, portanto, eu tenho uma grande relutância e uma baixa indutância nessa posição particular do eixo em quadratura. Essas duas posições definem as duas relutâncias, a relutância de eixo direto e a relutância do eixo em quadratura. E com essas duas relutâncias, a gente consegue descrever ou decompor a minha reação da armadura para uma máquina de polos salientes. Como é que a gente faz? Bom, tudo idêntico na máquina de polos lisos, e agora a reação da armadura, em vez de ser proporcional ao fluxo de reação da armadura, essa reação da armadura é decomposta em duas partes. Uma em fase com a tensão E, ou seja, em quadratura com o eixo do meu campo, e outra em fase com o meu campo. Essa reação da armadura de eixo em quadratura tem a sua proporcionalidade definida pela reatância de eixo em quadratura com o fluxo. Essa força magnetomotriz de reação da armadura de eixo direto tem a sua proporcionalidade com o fluxo definido pela outra reatância. E agora esses dois novos fluxos se compõem para produzir o fluxo de reação da armadura. Da mesma forma que fizemos na máquina de polos lisos, o fluxo resultante será dado pela composição do fluxo produzido pelo campo e do fluxo produzido pela reação da armadura. Então é esta consideração, essa decomposição do meu fluxo de reação da armadura que a gente vai tentar descrever matematicamente através da mesma forma que fizemos na máquina de polos lisos. Ou seja, lembrando que o fluxo resultante é o fluxo de reação da armadura mais o fluxo do campo. A minha corrente da fase A eu decomponho em duas componentes ortogonais. Uma
em fase com o eixo direto, outra a 90 graus, ou seja, uma corrente de eixo direto e uma corrente do eixo em quadratura. A reação da armadura, o fluxo de reação da armadura é proporcional a uma indutância de magnetização, proporcional àquela relutância de eixo direto, multiplicada pela componente de eixo direto da corrente, da mesma forma que o fluxo de reação da armadura de eixo em quadratura será proporcional a esta corrente Q, multiplicada por aquela indutância de magnetização relativa à relutância do caminho de magnetização do eixo em quadratura. Se eu consigo definir esses dois fluxos, e como vimos na figura, o fluxo resultante será o somatório desses dois fluxos. E eu consigo, então, escrever que a tensão de reação da armadura é dada por duas componentes, uma proporcional à magnetização de eixo direto e outra à reatância de magnetização de eixo em quadratura. Eu preciso substituir esta expressão na minha expressão inicial, que falava que o fluxo resultante, ou a tensão resultante, era dado pelo fluxo de reação da armadura mais o fluxo de campo. Portanto, substituindo e passando para o lado de lá, eu tenho que a tensão interna difere da tensão de treferro pelas duas quedas de tensão ortogonais. Tensão de eixo direto, tensão de eixo em quadratura. A gente viu na máquina de polos lisos que a tensão terminal é diferente da tensão resultante devido à queda de tensão na resistência e da queda de tensão na reatância de dispersão. Portanto, se eu chamo de reatância síncrona de eixo direto a magnetização mais a dispersão, reatância síncrona de eixo em quadratura, magnetização de eixo em quadratura, diferente, claro, mais a mesma dispersão, eu tenho então que a minha equação final fica sendo dada. A minha tensão interna, tensão de campo é F, será igual a tensão mais a queda de tensão na resistência, mais a componente de eixo direto, mais a componente de eixo em quadratura. XD e D, XQ e Q. E o diagrama fasorial é muito parecido. Você tem a tensão como sua referência, e aí divide a corrente, que é dada pela carga, nas suas componentes de eixo em quadratura e eixo direto, tem a queda de tensão proporcional a XD e outra queda de tensão proporcional a XQ. Portanto, você calcula E dado V e I. Esse diagrama fasorial tem um problema, é claro, né? Porque eu só consigo decompor IA em IQ e ID uma vez que eu conheço delta. E, evidentemente, a gente viu em polos salientes, em polos lisos, desculpa, que a minha tensão, o fasor tensão em módulo e ângulo, portanto, o ângulo delta, só é definido depois que eu conheço XD e D e XQ e Q. Portanto, eu tenho um problema circular. E para resolver esse problema, a gente usa de uma artimanha algébrica, que consiste a pegar a minha equação inicial e somar zero. Ou seja, não alterar a minha equação inicial, somando JXQ e D menos JXQ e D. Portanto, somando zero a minha equação deduzida. Nessa equação, a gente observa que aparece XQ que multiplica IQ mais ID. Como IQ mais ID é igual a IA, esta minha nova equação vai ficar V mais RI mais XQ IA mais essa parcelinha que, evidentemente, leva em consideração a diferença da magnetização no eixo direto em quadratura, ou a diferença da relutância XD menos XQ. Esta minha equação ela é muito melhor do que a anterior, porque se eu defino E' como sendo esta parcela aqui, a gente consegue observar facilmente pela própria definição de D, que está, por definição, atrasada a 90 graus em relação a F, que J e D está em fase com EF. Portanto, E' também está em fase com EF. O ângulo de E' é igual ao ângulo delta. Uma vez que eu conheço o ângulo delta e eu já sei o ângulo de IA, eu consigo calcular ID e IQ. Calculado ID e IQ, eu consigo completar o meu diagrama fasorial. Vou mostrar isso de uma forma um pouquinho diferente, né? Eu tenho a tensão terminal, eu tenho a condição de carga e eu calculo E'. E' é dado por V mais JXQIA. Uma vez definido E', o ângulo delta está definido. Com delta definido, eu consigo decompor IA em IQ e ID.
E aí eu faço essa pequena correção devido à diferença da relutância de xd e xq. EF vai ser E' mais xd menos xq vezes id. Então, bom, um probleminha, um exemplinho consegue resolver isso facilmente. A gente tem uma máquina, um gerador com as características, xd diferente de xq, né, e uma condição de carga determinada, certo? E eu estou usando um fator de potência unitário, portanto a corrente em fase com a tensão. A gente já resolveu outras vezes esse problema, né? O primeiro ponto consiste sempre em botar tudo em PU. A gente bota tudo em PU porque as reatâncias já estão dadas em PU, né? E a gente sabe, nesse caso particular, que, bom, se a carga, potência ativa é de 30 e a potência nominal é de 40, a minha potência aparente em PU é 0,75, portanto, I vai ser igual a 0,75. Eu tenho V, eu tenho I e eu tenho X, Q. Portanto, calcular E' é óbvio, né? É só substituição na expressão. Quando eu calculo E', eu tenho o ângulo delta. E, dado o ângulo delta, eu consigo calcular o fasor ID. Por quê? O fasor ID será IA seno de delta menos φ. Note que φ em geral é negativo, portanto, delta menos φ retrata exatamente este ângulo que a gente está falando aqui. Portanto, IA seno de delta menos φ é igual a ID. Portanto, se eu sei calcular ID, eu consigo calcular EF, porque EF vai ser E', que eu já calculei, mais xd menos xq, que multiplica esse fasor ID. E, evidentemente, o ângulo delta de EF e E' são os mesmos. Para terminar, vamos falar da característica P delta. A característica que a gente viu para a máquina de polos lisos, para a máquina de polos salientes é sempre um pouquinho mais complicado. Eu quero uma expressão para P. Para determinar a expressão para P, eu faço algumas considerações matemáticas, né, algumas igualdades. Né? Aqui, ó, por exemplo, V seno de delta. V seno de delta é esse cara aqui, que evidentemente é igual a xq e q. E q é I cosseno de delta menos φ. Portanto, eu faço a mesma coisa para E menos cosseno de delta, que vai dar xd e d. Portanto, eu consigo uma expressão para o seno de delta menos φ. Eu faço uma manipulação para o P em PU, que por definição é VI cosseno φ, substituo o cosseno φ aqui e eu consigo, manipulando aquelas equações que eu acabei de deduzir, obter essa expressão, que pode ser reescrita dessa forma. O que a gente observa aqui? Que a potência tem duas parcelas. Uma parcela idêntica daquela da máquina de polos lisos e uma parcela independente de E, portanto, independente da corrente de campo, que é proporcional à diferença das relutâncias, né, de eixo direto e eixo em quadratura. Essa segunda parcela está muito relacionada com aquele conjugado de relutância que vimos no capítulo 3. Evidentemente, se a gente fizer xd igual a xq, a nossa expressão P delta da máquina de polos salientes volta a ser a minha máquina de polos de polos lisos. Eu faço a mesma coisa para a potência reativa, que a gente tem a mesma expressão, né, que a gente consegue mostrar que ela também, quando as duas são iguais, eu volto a expressão para a máquina de polos lisos. E eu termino então com um exemplo para calcular a minha característica P delta, quando, em várias situações, me interessa essa, quando IF igual a zero. Note que mesmo quando IF igual a zero, eu tenho, na máquina de polos salientes, uma potência diferente de zero, ou um conjugado diferente de zero, que corresponde àquele conjugado de relutância que vimos no capítulo 3. E aqui então encerro o nosso capítulo, encerro o nosso livro, e eu agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado e até outro dia.